Qual é o nome do seu Deus? Você fala em nome de quem? Senhor, quando me perguntarem quem foi que me enviou, o que eu vou dizer? Responda que o Eu Sou te enviou. Como assim, Senhor? Não estou entendendo. O Eu Sou te enviou. Você não precisa saber mais nada. Você só precisa saber que eu sou. Eu sou a verdade. Eu sou o verdadeiro. Eu sou o poder. Eu sou o Criador. Eu sou a força. Eu sou a fonte. Eu sou o sopro de vida. Eu sou o sol da justiça. Eu sou a justiça. Eu sou a saúde. Eu sou a vida. Essa é a revelação mais profunda, talvez, de toda a Bíblia. Quem Deus é? Ele é. E Ele mesmo fala sobre si. Eu sou. Meu irmão, o livro de Êxodo é um dos livros mais profundos da Bíblia Sagrada. Êxodo não é só um livro histórico. Êxodo é um livro profético. Então hoje, no nosso vídeo, nós vamos falar um pouquinho desse Deus que se revela no Êxodo. O Deus que é todo-poderoso, o Deus que tem um plano e uma estratégia em todos os momentos, o Deus que quebra cativeiro. Hoje nós vamos comentar de Êxodo capítulo 1 até o capítulo 4, e um vídeo não é suficiente para comentar tantas riquezas. Eu comecei a citar um pouquinho do contexto do capítulo 3, quando Deus aparece a Moisés. Mas vamos por partes. Eu quis começar o vídeo assim, para que você tivesse dimensão de quão grande é o teu Deus, né? Nós vamos começar a comentar hoje, a partir de hoje, o livro de Êxodo. E no capítulo de número 1, você tem a multiplicação dos hebreus. Você tem Deus cumprindo a promessa e trazendo sobre eles uma grande multiplicação. Tanta multiplicação que assustou um novo faraó que subiu ao Egito. Uma dinastia é trocada. Os historiadores, os arqueólogos, eles estudam e dizem que houve uma troca de família aqui no livro de Êxodo. Como assim? Imagina que tinha uma família imperial, que era a família deste faraó que concedeu autoridade a José. Outra família, outra dinastia do Egito veio e tomou o reino. Então você tem que concluir que aquele faraó que fez bondade com José, com Jacó e com todos os irmãos de José, ele cai do poder, isso é o que os estudiosos, os historicistas, os arqueólogos dizem, e uma nova dinastia surge. Este novo faraó que se ergue no poder não vê mais Israel com bons olhos e começa a impor ao povo um trabalho forçado. Começa a criar neles não mais um povo, mas sim escravos. Por quê? Escravo não é povo, escravo não é gente, escravo é objeto. Olha que coisa interessante. Você tem que entender que a visão do livro de Êxodo é uma libertação de escravos. O nome Êxodo significa saída, a saída do Egito. A partir de agora, eu quero que todo comentário que você faça sobre o livro de Êxodo, ou todo estudo, você entenda que é um livro tipológico. É um livro que representa toda a vida do crente. O Egito é a vida de pecado. Faraó é Satanás. A vida que nós levamos no Egito é a vida de pecado. Moisés, que vai ser chamado por Deus, é a tipologia de Cristo. Então, sempre quando você for ler o livro de Êxodo, você tem que interpretá-lo já apontando para o que Deus vai fazer com Cristo lá no Evangelho de Mateus. Olha que coisa extraordinária. Deus faz um protótipo de evangelho, uma prévia, um trailer do evangelho no livro de Êxodo. Isso é muito tremendo. O povo começa a se multiplicar, começa a crescer, começa a representar uma ameaça, e o que Faraó faz é, literalmente, obrigá-los a terem trabalhos forçados. Olha só, os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligir com trabalhos pesados. E assim os israelitas construíram para Faraó cidades celeiros, de Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e se espalhavam, de maneira que os egípcios se inquietavam por causa dos filhos de Israel.
Então os egípcios, com tirania, escravizaram os filhos de Israel e lhes amargaram a vida com dura servidão. Preparar o barro, fabricar tijolos e fazer todo tipo de trabalho no campo. Todo este serviço lhes era imposto com tirania. Perceba algumas coisas. O regime de escravidão vai progredindo. Eles não dormiram no domingo e acordaram na segunda como escravos. Faraó começou a direcionar ele para trabalhos braçais e forçados. Depois começar a opressão. Trabalhar na consciência deles que eles não eram gente, que eles eram escravos. E pastor, por que isso é tão forte? A opressão, ela não é somente física, visível, ela é mental, ela é psicológica, ela é intelectual. Ela é dentro do ser da pessoa. A partir do momento que o diabo consegue escravizar a mente, ele ganhou a vitória, ele ganhou a batalha, ele foi vitorioso. Por quê? Porque a partir do momento que aquela pessoa tem uma consciência de escravo, uma consciência de escravidão, a partir, não importa, você pode tirar as algemas, você pode libertar, que ele não vai saber o que fazer. Ele vai ser escravo de qualquer outra coisa. E foi exatamente isso que foi progredindo. Ele foi trabalhando, foi humilhando, foi colocando em jugo pesado, humilhando o caráter, diminuindo a existência, colocando opressores. Vai aplicando isso ao que Satanás faz na vida de tantas pessoas. Ele vai trabalhando, oprimindo, oprimindo, um abismo chama outro abismo, e ele vai colocando a pessoa numa situação de humilhação, até que aquela pessoa está tão afundada na escravidão que parece impossível que ela saia de lá. Vou lhe dar um exemplo lógico. Você acha que o Brasil pode ser livre da corrupção? E aí, sim ou não? Acho que não, pastor. Sabe por que você acha que não? Porque Satanás já oprimiu tanto o Brasil com corrupção que a gente acha impossível. A gente acha impossível se levantar um governo que abale esse governo que está aí. Pastor, o que você está fazendo? Estou falando do executivo, do legislativo, do judiciário. Estou falando de todas as áreas. Prefeitos, vereadores, governadores, senadores, presidente da república, juízes federais. Nós achamos impossível uma libertação porque o Brasil está oprimido de escravidão. Foi isso que aquele faraó fez com Israel. Ele oprimiu eles até um ponto deles acharem que a liberdade era impossível. E foi aí que ele começou a governar, a escravizar. Quando o sonho de liberdade parecer impossível, a escravidão nunca será vencida. Enquanto o sonho de liberdade parecer impossível, a escravidão jamais será vencida. Olha que coisa forte. Essa é aquela frase que você tem que anotar aí. Enquanto o sonho de liberdade parecer impossível, a escravidão jamais será vencida. Na continuação do texto, Faraó, além de oprimi-los, começa a atacar as famílias. A forma que ele atacou a família aqui foi através da morte dos meninos. A morte dos bebês, matando os homens. Então, se nascesse mulher, poderia permanecer. Se fosse menino, deveria ser morto. Pega esse paralelo aqui, joga lá para Mateus, quando Herodes ordena a morte dos inocentes lá de Belém. É espelho do evangelho. Pega esse paralelo aqui e veja Satanás trabalhando para destruir famílias, linguagens, pronomes, desconstruindo a figura de um pai, a figura da mãe, a responsabilidade de um filho, incentivando as pessoas a não casarem, a não terem filhos. É uma disruptura da sociedade. Foi o que aconteceu no livro de Êxodo. A escravidão vai se agravando. Só que no capítulo 2 nasce uma esperança. Quem? Moisés. Moisés é Deus com um plano de escape. Moisés é Deus mostrando a rota. Moisés é Deus dizendo eu não perdi o controle. Moisés é Deus dizendo eu sei os planos que tenho a respeito de vós. Esse é Moisés. Moisés é uma tipologia de Cristo. Ele nasce no capítulo número 2 e tem sua vida preservada. A Bíblia fala que Moisés era bonito, mas esse bonito não era bonito aos olhos da mãe. Era bonito aos olhos de Deus. Ele era belo. Deus colocou em Moisés preciosidade. Deus já sabia que Moisés seria levantado. É incrível isso. O que é que acontece? Vocês conhecem a história. Moisés é colocado no cestinho.
As águas do rio levam ele até a filha de Faraó. Interessante que Faraó, que estava ordenando a morte dos meninos, Deus coloca Faraó para cuidar de Moisés. Mas não, o que você está rindo? Porque Deus é demais, né, irmão? Esse Deus é tremendo. Deus coloca o inimigo para trabalhar em seu favor. Deixa eu declarar isso sobre a sua vida, porque se você não der um sorriso, meu irmão, você está quebrado como crente. Deus coloca o inimigo para trabalhar em seu favor. Escreve aqui embaixo, comenta aqui embaixo para eu saber se você está ligado no vídeo. Deus coloca o inimigo para trabalhar em meu favor. O inimigo acha que está destruindo, mas ele está incubando, ele está gerando, ele está preparando os planos de Deus. Rapaz, que doideira, ó! Enquanto Faraó estava tremendamente empolgado em destruir os planos de Deus, ele disse, espera aí, eu vou pegar você e você vai cuidar. Você vai trabalhar no meu plano. Foi isso que aconteceu. E assim é o capítulo número 2, o início do capítulo número 2, né? Do verso de número 10 até o verso de número 11 é mais ou menos 40 anos. Vale a pena você colocar. Do verso 10 do capítulo 2 até o verso 11 é mais ou menos 40 anos. Que é o tempo em que Moisés cresce na corte de Faraó. Quando a gente lê a carta aos Hebreus, a gente percebe que Moisés rejeitou a cultura, rejeitou os deuses dos egípcios para crer pela fé no Deus de Israel. Capítulo 11, você sabe, Moisés apressa o plano de Deus. Tenta, pela sua própria mão, pela sua própria justiça, matar um egípcio. A consequência disso é que ele foge. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, que vale muito a pena eu comentar isso. Todas as vezes que você apressar um sonho, ele vai se tornar em pesadelo. Todas as vezes que você apressar a conclusão de um sonho, ele poderá se tornar um pesadelo. É mesmo, pastor? Moisés aqui estava há pouquíssimo tempo de Deus exaltá-lo e libertar Israel. Quando você vai lá no Gênesis, Deus promete a Abraão 400 anos de escravidão. E por que o povo só saiu com 430? As pessoas dizem, pastor, é 400 ou é 430? Era 400. Mas esses 30 anos a mais que eles sofreram por escravidão foi porque seu Moisés aqui apressou o passo. Moisés aqui foi lá e fez antes da hora. Faltava 10 anos para fechar os 400 anos de cativeiro. O que Moisés fez? Foi lá e matou o egípcio. E no lugar dele esperar e criar a estratégia e Deus revelar a ele apressa e a consequência é que ele foge para o deserto. E aí entra o capítulo de número, o finalzinho do capítulo 2, que é quando ele se apresenta a Jetro. Em algumas traduções está Reuel, né? Depende da sua tradução. Um vai chamar Jetro, outro vai chamar Reuel. Então, o que é que a gente precisa entender? Se eu tentar apressar, eu vou acabar atrasando. E muito mesmo. O que era para ser 400 se torna 430. Porque Moisés passa 40 anos vagando com o seu sogro Jetro no deserto. Capítulo 3 e capítulo 4 é Deus se revelando a Moisés. Gente, eu queria muito que você se debruçasse no capítulo 3 e no capítulo 4. Pegasse assim, lesse versículo a versículo. Porque Deus foi lá e resgatou Moisés. Quando tudo parecia perdido, Deus entrou em ação e foi lá e se manifestou no meio de uma sarça. A sarça que queimava e não se consumia. Era mais um dia comum na vida de Moisés, pastoreando ovelhas que não eram dele no deserto. De repente ele olha e vê um arbusto pegando fogo. O que é uma sarça? É um arbusto que pegava fogo, só que não se consumia. Não se consumia. Aquele fogo queimando na sarça é um símbolo do Espírito Santo de Deus. É um símbolo do fogo do Espírito. Deus se revela a Moisés. Deus mostra, interessante, que Deus diz, eu vi a aflição do meu povo e ouvi o seu clamor. Quando a dor lá do Egito aperta, o povo começa a orar. E o clamor deles faz com que Deus vá buscar Moisés lá no deserto. O seu milagre está a um clamor de distância. O seu milagre está a um clamor de distância. O povo clama, Deus vai buscar Moisés. E aí Deus tem todo o plano que ele revela a Moisés.
está do verso de número 7 até o verso de número 10. Deus se apresenta dizendo, eu sou o que sou. E no capítulo de número 4, Deus pega e fala para Moisés o seguinte, eu te darei poder. Eu vou comentar esse restinho desse capítulo 4 amanhã, para que nesse último minutinho aqui do nosso devocional, dê para a gente frisar esse capítulo 3. Deus aparece a Moisés e diz, eu sou o que sou. Lembra que eu comecei esse vídeo dizendo que Deus é tudo o que você precisa? Qual é o nome de Deus? Eu sou. Porque no dia que você precisar de providência, eu sou provisão. No dia que você precisar de justiça, eu sou justiça. No dia que você precisar de guerra, de batalha, ele fala, eu sou Deus da batalha. Eu sou o Senhor dos exércitos. Jeová Sabaoth, o Senhor dos exércitos. No dia que você precisar, ele é cura, ele é providência, ele é justiça, ele é Deus tremendo na guerra, ele é o Shaddai, o Todo-Poderoso. Ele é Shammah. A revelação do nome de Deus me garante que nele eu tenho tudo o que eu preciso. O nome do nosso Deus não é como Buda. O nome do nosso Deus não é como Alá. O nome do nosso Deus não é Baal. O nosso Senhor não é só o Senhor da chuva. Ele é o Deus de todo o universo. E ele se apresenta a Moisés e disse, eu sou. O tetragrama YHWH, Yod He Vav He, YHWH. Eu sou o que sou. Deus está dizendo para você, eu sou tudo o que você precisa. Curta esse vídeo agora, compartilhe com pelo menos 5 pessoas que precisam ouvir que Deus é tudo que elas precisam. E se inscreva nesse canal. Não se esqueça de ativar o sininho, porque quando eu lançar o próximo vídeo, já vai ficar por dentro. Deus te abençoe e até amanhã.